Olá, povo de Deus! A paz do nosso Senhor Jesus Cristo. A santa paz do qual o mundo precisa. A paz de Cristo a todo internauta, ouvinte, você que ama a palavra de Deus. A paz para você, homem e mulher de Deus. Parabéns para você, né? Você que gosta exatamente da palavra de Deus, ama a palavra de Deus. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. A mensagem de hoje está imperdível. Por quê? Porque hoje vamos falar exatamente sobre línguas estranhas. Que tipo de línguas são essas? Para falar a verdade, não é todas as pessoas que falam nessas línguas. Não são todas, sabe disso? Mas tem algumas que falam e outras que não falam. Sabe disso? Hoje vamos falar sobre línguas estranhas. Mas antes de eu falar exatamente dessas línguas estranhas, aproveita, vai se inscrevendo nesse canal. Se inscreva nesse canal. Não é para mim ser meus seguidores, não. Você ser seguidores de Cristo, para nós aprender a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é exatamente a única que nos conforta, nos consola. É a única que vai, edificar a nossa vida. É a palavra de Deus. Então, aproveita, se inscreve, ativa o sininho de notificação para que toda vez que eu colocar um vídeo novo como esse, você venha receber no seu telefone, no seu smartphone, no seu tablet ou no seu computador. Amém? E se você gostou exatamente desse vídeo, dessa mensagem, dá um ok, uma joiazinha. Amém? Vamos para o vídeo. A mensagem de hoje é falar exatamente sobre línguas estranhas. Agora me diz uma coisa vocês. O que significa pecado? O que significa pecado para você? Pecado é o quê? Pecado é exatamente transgressão da lei. Sabe disso? O pecado fica contra a lei. Que lei? Lei de Deus. Sabe disso? Porque exatamente a lei de Deus é exatamente os 10 mandamentos. São os 10 mandamentos de Deus. Sabe disso? São os 10 mandamentos de Deus. E o pecado é transgressão da lei. Agora, como é que é isso? Como é que hoje em dia as pessoas não se entendem uma com a outra? Sabe disso? Tem pessoas hoje em dia intrigadas. Pessoas que exatamente não vai com a cara de uma da outra. Pessoa que exatamente fere o ser humano e não pede perdão. Pessoa que exatamente hoje em dia vive uma vida exatamente desregada. Leva uma vida exatamente diferente daquilo que Deus quer. Sabe disso? E para você ter ideia, meu amigo e minha amiga, que línguas estranhas são essas? Como é que o ser humano vive de mal com o outro, não vai com a cara do outro ser humano, não libera o perdão, não é isso? E quer falar com Deus através de línguas estranhas. Que línguas são essas? Não confunda, meu amigo. Línguas estranhas é diferente da línguas estrangeira. É diferente. Porque muita gente pensa que falar numas línguas do qual está escrito no livro de Coríntios, pensa que falar línguas estranhas está falando com Deus. Como assim, rapaz? Como assim? Quantas pessoas hoje em dia vivem uma vida totalmente longe de Deus? Não é à toa que o próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus fala que as pessoas louvam a Deus. Até os ímpios louvam a Deus, os próprios crentes louvam a Deus, mas o coração deles estão longe. E como é que eles vão falar com Deus desse jeito, longe de Deus, com o coração longe de Deus? Me diz aí. Como é que as pessoas vão falar com Deus se as pessoas vivem totalmente ao contrário dos 10 mandamentos, que não amam os 10 mandamentos? Porque os 10 mandamentos, um deles diz: ama teu próximo como a ti mesmo. E as pessoas vivem com ódio. As pessoas se odeiam. As pessoas não liberam perdão. Não se amam, não pedem desculpa se feriam. E como é que eu vou falar em língua? Falar com Deus? Me diz aí. Meu amigo, ninguém engana a Deus. Ninguém engana a Deus. Deus não pode ser enganado por ninguém. Sabia disso?
Porque eu já vi muita gente entregar algo a outro ser humano falando em língua. Vem falando em língua. E no final das contas, tudo ao contrário. Tudo errado. Você acha que quando é Deus que fala de verdade, meu amigo, você acha que não cumpre? Você acha que não surge efeito? Você acha que você não recebe se Deus não falar realmente? Cuidado, meu amigo, que hoje em dia, nesse século nós estamos vivendo, nem tudo que brilha é ouro. Sabe disso? Não é à toa que a palavra de Deus diz no livro de Coríntios, diz, né? Que o próprio Lúcifer, não é mais Lúcifer, vou tirar o nome desse nome aí, diabo. Não é à toa que ele mesmo se disfarça de igreja, se disfarça de uma boa igreja na terra. Ele se disfarça de anjo de luz para confundir, exatamente para confundir a humanidade na terra. Sabe disso? Para confundir, iludir, para fazer o ser humano perder o foco, para sair da onde não era para ter saído. E quantas pessoas hoje em dia estão vivendo a vida desregada? Quantas pessoas hoje em dia estão vivendo a vida de qualquer jeito? Quantas pessoas hoje em dia estão exatamente se desviou do caminho certo para seguir caminhos que não levam a lugar nenhum, que não levam a Deus? Quantas pessoas hoje em dia estão vivendo num lugar e pensam que está num lugar que leva a Deus? Nem tudo que você anda, meu filho, nem tudo que você vive te leva a Deus. Sabe disso? E quantas pessoas hoje em dia, por mais que está dentro de uma igreja, tem 40 anos, tem 30 anos, mas não sabe para onde vai? Me diz aí, você acha que falar em língua vai te levar a Deus? Hã? Não é à toa que a palavra de Deus diz que o dom de profecia ainda é maior do que aquele que fala em línguas. E aí? Se é maior do que aquele que fala em língua, quer dizer que a profecia é maior do que aquele que fala com Deus? Me diz. Aí é que a gente tem que parar e para entender. Porque hoje em dia as pessoas estão estudando a palavra de Deus e entendendo de qualquer forma. E não é de qualquer forma, meu amigo. A palavra de Deus, ela é única. É santa. Santa não. Santíssima. É mais do que santo. E as pessoas hoje em dia não sabem interpretar, não sabem entender, não sabem nada. Estão vivendo uma vida como se fosse uma vida de qualquer jeito. Estão lendo de qualquer jeito. Sabe disso? As pessoas lê. Só lê exatamente a palavra de Deus. Sabe disso? Só lê. Mas não explica. Lê o texto, mas não explica o contexto. Então quer dizer que pregou? Claro que não. Se você lê e não explica o contexto, como é que você vai pregar? Porque ler qualquer um lê, meu amigo. As pessoas hoje em dia, nesse século, nós estamos vivendo um século tão doido, século 21, não sei o que está acontecendo. As pessoas pensam que servir a Deus, meu amigo, é servir a Deus louvando. É isso? Quer dizer que é só isso? Louvar a Deus e fica por isso mesmo? Hã? Você acha que é só fazer movimento e ficar por isso mesmo? É isso? Quer dizer que é só chegar lá, basura e canta lá, basta aquilo, falar em língua, uma língua que nem eles mesmo entendem? Você acha que é isso mesmo? Não, meu amigo, servir a Deus vai além, muito mais além do que isso. Vou te explicar melhor. Hoje em dia as pessoas pensam que falar em línguas estranhas estão falando com Deus. É mesmo? Mas irmão José, está escrito na Bíblia sobre as línguas estranhas. Sim. Está escrito, mas que tipo de línguas são essas? Aí é que nós temos que parar e entender. Porque a palavra de Deus, meu filho, a Bíblia, é uma santíssima. Você tem que pedir exatamente sabedoria a Deus. Porque não é de qualquer jeito que você tem que ler e entender do seu jeito, não. Não. Sabe disso? Tem que cuidar para você não viver enganado na terra. Passar anos e anos na terra e viver iludido e enganado. Nós temos que ter cuidado. Sabe disso? Nós temos que entender a palavra de Deus. Procurar entender. Ler com zelo e sabedoria. Não é à toa que no livro de Timóteo diz que a pessoa tem que saber manejar, entender, compreender a palavra de Deus e muito mais. Não é de qualquer jeito que você tem que ensinar a palavra de Deus, passar a palavra de Deus para outra pessoa. Não é de qualquer jeito, não. Claro que não, meu amigo. Sabe disso? Porque a palavra tem poder para tirar a vida e para também dar a vida. Então não é de qualquer jeito, é de um jeito especial, com amor. Como é que as pessoas hoje em dia não têm amor por nada? Não tem amor.
Não é à toa que a palavra de Deus diz que o amor esfriará. E como é se o amor esfriou? Se o amor vai esfriar, se as pessoas não têm mais amor, como é que eu vou entender a palavra de Deus sem amor? É de qualquer jeito, é isso? Hã? Quer dizer que eu vou sair da minha casa, eu vou para a igreja sem amor? Sem entender nada? Me diz aí, você acha que no céu entra pessoa de qualquer jeito? Todo desorientado, todo acabado, sem direção, sem rumo, sem nada, é isso? Em primeiro lugar, meu amigo, o céu, onde Deus habita, é santíssimo. Lá não entra coisa contaminada, então nós temos que examinar aqui na terra, enquanto há vida, enquanto estamos com vida, sabe disso? Procurar as coisas com zelo, com amor, porque o que eu mais vejo hoje em dia é as pessoas sem amor, e quer passar algo para outro ser humano sem amor, sem nada. Como é que é isso, rapaz? Se o próprio Deus falou que sem amor ninguém vai ver a ele, me diz aí. Você pode falar em línguas estranhas, qualquer língua se você quiser, mas se você não tiver um amor, você nunca vai ver Deus e acabou. E aí? O que adianta você falar em línguas? Não sei nem que tipo de língua é essa. Se o camarada não sabe nem falar português direito, né? Aqui no Brasil, e quer falar em línguas estranhas que nem ele mesmo entende. Quer dizer, a maioria das pessoas imita. Imitou aquele outro fulano que tá falando. E aí? Isso é falar em língua e imitar? Até o diabo também imita, e ele imita melhor ainda, só para ele demonstrar, né, que ele é melhor do que os povos de Deus. Não é isso? Não é à toa que a palavra de Deus diz que, não é isso? Que os ímpios, né, que o filho das trevas, são mais bem organizados do que o próprio povo de Deus, os filhos da luz. Me diz aí. Então não adianta se confundir, meu amigo. A palavra de Deus não confunde ninguém, nem ilude ninguém. As pessoas mesmo se iludem e se confundem sozinho. Sabe disso? É desse jeito. Eu não sei aonde estão querendo chegar com isso. Eu vou te explicar melhor. Moisés era cheio do Espírito Santo? Sim, cheio do Espírito Santo. Era um dos homens, né? Era um dos primeiros homens que escreveu mais a Bíblia. Foi Moisés. Mas aonde Moisés escreveu, nos livros, né, que o próprio Moisés escreveu no livro sagrado, não fala que ele falava em línguas estranhas. Não mostra na Bíblia que ele falava em línguas estranhas, porque ele era cheio do Espírito Santo. Nem à toa que o próprio Deus saiu do trono e sepultou Moisés quando ele morreu. O amor que Deus tinha por Moisés. E Moisés nunca falou em línguas estranhas. Sabe disso? Nunca. Eu vou te falar outra coisa. Segundo um homem que preencheu mais a Bíblia também, quem foi esse? O apóstolo Paulo. Não foi à toa que o apóstolo Paulo também falou sobre os dons. O dom de falar em língua, o dom de profecia, o dom de muitas coisas. Mas é interessante que não fala sobre que Paulo falava em línguas estranhas. Que tipo de línguas estranhas que Paulo falava? O que será? Será que ele falava essas línguas que hoje o povo pensa que é falar com Deus? Não, a gente fala por Deus. Não, a gente fala aquilo. Como assim, rapaz? Vou te falar uma coisa, meu amigo. Vou te falar uma coisa. Na Bíblia toda, onde Paulo escreveu, nas cartas, né? Não fala que o apóstolo Paulo falava em línguas. Não fala. E olha que era um homem bem estudado. Estudado, rapaz. O homem que, a única língua que o apóstolo Paulo falava era exatamente os idiomas das nações. Sabe disso? A sabedoria que Deus deu tanto a Paulo, né? Tanto conhecimento. Não era à toa que Paulo era estudado em doutorado. Imagina só, rapaz. O homem que conhecia as leis. Um homem bem estudado, bem estruturado. Sabe disso? Mas Paulo não falava esse tipo de línguas que muitos pensam que falava. Sabe disso? As pessoas se confundem tanto. Não, lá no tempo de Pentecoste. Que Pentecoste, meu amigo? Não, porque veio o Espírito Santo e encheu todos. Sim, verdade. Encheu todos. Sabedoria. Não é isso? E muito mais. Porque naquele tempo,
Imagina só, que triste, não é isso? É a pessoa estar no lugar onde a pessoa fala português. Português. Outro fala russo. Outro fala em latim. Outro fala exatamente espanhol. Outro fala inglês. Mas cadê o intérprete dessas línguas? Cada um fala a sua língua. E como é que eles vão entender se eles só sabem falar a sua língua? Cada um fala a sua língua. Como é que um brasileiro, se o brasileiro só fala português, como é que ele vai entender o inglês se ele não sabe? Agora me explica isso. Tem que ter um intérprete, meu amigo. Um intérprete. É isso? Hã? É tipo hoje. Se numa congregação brasileira, numa igreja brasileira, não é isso? Se chega um russo, né? Dentro de uma igreja brasileira hoje, né? E se não souber falar aquela língua do russo, não souber entender, e aí, meu amigo? Que confusão vai ter? Como você vai entender o que ele está falando? Ah, só tem um meio. Só tem um meio. Pedir direção a Deus. É o único que entende todas as línguas na terra. É o único. Sabe disso? Não é à toa que hoje, no nosso país, no Brasil, tem muito estudo. Sabe? Cursos. Sabe disso? Para você estudar o idioma de outro país. Porque só dentro do mundo todo, o ser humano, o homem, a humanidade fala mais de 7.000 línguas. Línguas. Do qual está escrito aqui línguas. Sabe disso? Línguas. Línguas estrangeiras, tem línguas estranhas, aquilo outro. E muita gente confunde a questão disso. Pensa num negócio que causa confusão. Por que será? Alguém sabe? Vou te dar um exemplo. Jesus Cristo não era filho de Deus? Sim. Não só era, como é filho de Deus. E quando ele vivia aqui na terra, por que ele nunca falou em línguas estranhas se ele era o filho de Deus? Coisa que as pessoas não param para pensar. Se Jesus Cristo era filho de Deus, por que ele nunca falou sobre essas línguas estranhas aqui na terra? Por que ele nunca ensinou sobre isso, sobre nós, para nós ficar claramente? Me diz aí. Porque ele era filho de Deus. E aonde passava, por que ele nunca falou em línguas estranhas? E era o único que pregava de um jeito especial. E em suas pregações ele nunca falou sobre línguas estranhas. Ou falou? Que eu me lembro, não. Porque nos evangelhos é aonde está escrito, aonde o tempo todo que ele viveu aqui na terra, não está escrito, não tem nada escrito que ele falava em línguas estranhas. Sabe disso? E os apóstolos? Me diz, não era cheio do Espírito Santo os apóstolos? Sim. Mas por que os apóstolos falavam em línguas estranhas também? Nunca falaram em línguas estranhas. Por quê? Porque a língua que eles falavam mesmo era exatamente aquele idioma que hoje fala no mundo todo. Os idiomas que são falados no mundo todo. Os idiomas das nações. As línguas das nações. Não é isso? Porque muita gente pensa que naquele tempo de Pentecoste, vou te explicar uma coisa, meu amigo. Naquele tempo de Pentecoste, eles se reuniam uma vez por ano. Uma vez por ano. Sabe disso? Uma vez por ano. Era feita aquela festa ali. Eles se reuniam naquele lugar ali em Jerusalém. Em Jerusalém. E ali, uma vez veio o Espírito Santo e encheu todos. Sabe disso? Porque cada um deles via gente de todos os lugares. Pessoa que falava em idioma diferente. Um falava aquilo, outro falava aquilo lá, outro falava aquilo, mas não tinha intérprete para saber o que ele estava falando. Sabe disso? Não tinha intérprete. Então veio o Espírito Santo, né? Encheu cada um deles. E ali, cada um deles agora vão levar agora exatamente a palavra de Deus, o Evangelho, com mais velocidade, com mais força. Sabe disso?
Agora não tinha intérprete. Agora vai ter intérprete agora das línguas. Sabe disso? Dos idiomas que são falados hoje no mundo todo. Sabe disso? Agora me diz uma coisa, meu amigo. Agora me diz uma coisa você. Quando aquela língua que fala lá em Coríntios, né? Que é no livro de Coríntios exatamente, né? Que é no capítulo 1 Coríntios 14, né? Que fala sobre os dons. Não é isso? O dom de profecia é superior ao de língua. E aqui vai dizer, né? Os dons espirituais. Só que quando o apóstolo Paulo chegou na igreja de Corinto, era uma bagunça tão grande. Todo mundo falava ao mesmo tempo. Você já foi numa escola, onde numa sala de aula todo mundo fala ao mesmo tempo? Aí a professora, então o professor fala, olha, um de cada vez. Um de cada vez, rapaz. Que bagunça é essa? Era assim que o apóstolo Paulo chegou na igreja de Corinto. Todo mundo falava ao mesmo tempo, cada um com o seu idioma, cada um com a sua língua. Sabe disso? Aí o apóstolo Paulo foi explicando a questão de cada língua, né? O homem cheio da sabedoria de Deus, cheio do Espírito Santo. Agora ele vai colocar em ordem a igreja de Corinto. E o qual o apóstolo Paulo ele mesmo falou. Se alguém falar inglês, que tem um intérprete. Se alguém falar em espanhol, que tem um intérprete. Se alguém falar em latim, que tem um intérprete da língua em latim. E assim, cada língua que venha ter um intérprete. E assim, o apóstolo Paulo organizou a igreja de Corinto. Sabe disso? Então, provável. O que acontece que hoje em dia, o que acontece? As pessoas não estudam mais a Bíblia. Sabe disso? As pessoas estão mais apegadas com os bens materiais desse mundo, dessa vida, que eles mesmos querem discutir uma coisa que eles mesmos não sabem. Sabe disso? Estão tão se preocupados com as coisas desse mundo, tudo enquanto que acontece nesse mundo, que eles deveriam se preocupar mais de estudar a Bíblia. Igualmente diz no livro no livro de Josué, capítulo 1 diz, meditar na lei do Senhor, falando exatamente da palavra de Deus. E no livro também de Salmo, capítulo 1, diz exatamente assim, meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Será que hoje é assim? Claro que não. As pessoas hoje em dia pensam, né, que estudar um pouco a Bíblia, pronto, já tá bom, suficiente. Claro que não, meu amigo. Claro que não. Hoje o que eu mais vejo é as pessoas hoje em dia tristecendo o Espírito Santo. É o que eu mais vejo hoje em dia, sabe disso? Pessoas tristecendo, sabe? As pessoas não dão mais ouvido ao Espírito Santo. Sabe disso? Não deixa mais o Espírito Santo trabalhar. Porque quem convence o homem do pecado é que o Espírito Santo, mas hoje em dia é diferente. A pessoa não está mais deixando o Espírito Santo trabalhar nos corações. Por quê? Porque hoje em dia, né, uma pessoa ganha um pouquinho de conhecimento, estuda uma teologia, né? Aí quem tem que aparecer quem é o fulano, não é mais nem o Espírito Santo. Hoje em dia, quem vai pregar hoje em dia, ninguém vê mais Jesus Cristo hoje. Quem tem que aparecer é Jesus Cristo, que o homem vem desaparecer. É desse jeito. Toda pregação tem um centro. Jesus Cristo é bem no centro. Meu amigo, se a pregação hoje em dia, se o evangelho hoje em dia não for relação à salvação em Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Meu amigo, saia dessa, meu amigo. Saia dessa, isso aí é barco furado. Sabe disso? Logo pode ir a pique. Porque no livro de Efésios, né? 4. Efésios 4 diz exatamente no verso 30 e 31. Se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Olha o que diz aqui. Efésios capítulo 4, verso 30 diz assim, Olha o que diz,
E não entristeça o Espírito Santo. O Espírito de Deus, que é o Espírito Santo. No qual o forte é selado para o dia da redenção. Tá vendo só? Ó, longe de vos toda a amargura. O que tem hoje no ser humano? Amargura. Amargo o coração. Cheio de amargura. Cheio de ódio. Cheio de tudo quanto de ruim no coração. Ainda quero falar o que mais ainda, rapaz? Só para você ter ideia. Quando um ser humano tivesse de mal com a irmã ou com o irmão, primeiro lugar que ele fosse pedir perdão. Pedir perdão para depois usar as Santas Escrituras Sagradas. Sabe disso? Não é assim que era para ser? Porque hoje em dia as pessoas, né, usam a palavra de Deus de qualquer jeito. Tá igualmente os filhos de Eli. Os filhos de Eli dentro da casa de Deus fazendo palhaçada. E o sacerdote deixando à vontade. Até que um dia veio, né, veio o próprio Deus, usou o menino Samuel para repreender o sacerdote. Imagina só. Aí o próprio Deus usando o meninozinho, aquele jovem, Samuel, aquele jovem, para repreender o sacerdote dentro da casa de Deus. E o próprio Samuel sendo usado por Deus falou, olha, Deus tá triste com isso. Deus não está contente, Deus está aborrecido com isso. Porque você está deixando seus filhos fazer o que quer da casa de Deus. Até mesmo na Arca da Aliança estão querendo tocar. Fazendo palhaçada. E Deus não está contente com isso. Ah, meu filho. Quando Deus falou através do menino, o sacerdote chega e ficou assustado. Porque o negócio foi sério, rapaz. Ainda quer ser usado por Deus? Ah, pelo amor de Deus, meu filho. Não é à toa que um dia, né? Um dia eu estava numa congregação, estava numa igreja um dia. Aí veio um homem falando em língua. Ah, basura e canta, lagança, aquilo outro, né? Falando em língua. Aí pegou foi lá atrás, pegou um jovem, né? Pegou um jovem. Aí depois pegou a irmãzinha lá e falou na cara do jovem e da irmã: você tem que casar com esse fulano. E você tem que casar com esse ciclano. Agora me diz uma coisa. Isso é coisa de Deus? Se o camarada não ama a irmãzinha, né? Como namorada, ou como aquilo outro, como mulher, ou então aquilo outro. Se ele não vê a menina como uma esposa, como mulher, e como ele vai casar, rapaz? Você acha que Deus é Deus de confusão, é isso? Você acha que Deus obriga alguém a casar, ou então é Deus de confusão? Claro que não. Essa não é a palavra de Deus, meu amigo. Não é. É tão provável que hoje o irmãozinho vive casado com outra pessoa, mas não casou com aquela que ele tanto falou em línguas para aquela irmãzinha e o irmão casar. E hoje eles são casados, né? Mas são diferentemente. O irmão casou com outra irmã e a irmã casou com outro irmão e Deus não fez confusão com ninguém. E aí que a gente tem que parar para entender, meu amigo. Não se esqueça que o diabo anda enganando muita gente na terra. Sabe disso? Muitas. Porque as pessoas hoje em dia não analisam a palavra de Deus. Eles pregam de qualquer jeito, vivem de qualquer jeito, andam de qualquer jeito e assim vai. Ainda quer entrar no céu ainda, meu amigo. Como pode isso? Não dá para entender, rapaz. Vive de mal com a irmã, quer entrar no céu. Não libera perdão, quer entrar no céu. Ainda sai falando em língua, aquilo outro, e tá de mal com o irmão, não libera perdão, vive em pecado, vive